Nosso desafio é querer um Deus para nós mesmos, um Deus que modelamos, um Deus que evitamos as partes que nos incomodam. Portanto, está diante da Epístola de Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo, nosso mais notável escritor do Novo Testamento, autor de um percentual enorme do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, igreja a qual ele não havia estado ainda. Ele escreve a cristãos. Essa epístola é endereçada a irmãos que já estão confirmados na fé. Salvo um pedaço ou outro, a epístola não tem um caráter corretivo muito forte. É uma epístola a qual chamamos de doutrinária. Alguns costumam dizer uma espécie de teologia sistemática do Novo Testamento. Porém, ainda sendo uma carta que não trabalha a correção como ênfase maior, ao ler a Epístola de Romanos, os homens se sentem intimidados pelo poder do Evangelho. Quando assistimos à disposição da doutrina que Paulo nos coloca, é impossível que na presença do Espírito Santo não venhamos a nos questionar. E o desejo do pregador, que aponta para si mesmo, para cada um aqui essa noite, é de que ao ler as letras e ao ouvir as palavras do Senhor, você e eu possamos ficar desafiados e intimidados pela grandeza do nosso Deus, o único Deus verdadeiro. O pedaço que nós vamos apontar a nossa direção vai do verso 21 ao verso 27, você pode repousar o seu olhar. Nesse trecho, mais precisamente, Paulo discorre as consequências do abandono de Deus para a vida do homem. Apesar de Paulo apontar Adão, Eva, o primeiro casal, como a raiz da queda, como nossa irmã mesmo trouxe aqui agora há pouco, lá no capítulo 5, já no capítulo 1, Paulo coloca à disposição do seu leitor o porquê a humanidade está destruída e degradada. Paulo discorre por 3 capítulos inteiros, da metade do 1 até a metade do 3 ou mais. E ele discorre dizendo o caos que a humanidade se tornou, o juízo iminente de Deus, a total impossibilidade do homem de barrar essa onda furiosa de Deus que está galopando na direção da humanidade e desferirá um soco fatal, assinalado em vários livros proféticos, desde Daniel até Apocalipse, onde teremos um dia em que Deus esmagará toda a impiedade e toda a injustiça humana, e ele virá na pessoa de Jesus Cristo, o justo juiz. Estar diante desse momento das Escrituras é estar prevendo um futuro iminente. Não há como parar o juízo de Deus que está sobre a humanidade. Mas onde nós vamos perceber isso? E de que modo vamos compreender essas realidades? Antes de entrarmos profundamente no capítulo 1, verso 21 ao 27, eu peço que você faça um recuo estratégico a partir do verso 15. No verso 15, Paulo cita algo que pode parecer muito simples e muito normal, talvez uma introdução, um pequeno prólogo antes do assunto principal, mas não é tão simples assim. Paulo diz no verso 15 assim: por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é, diga, poder de Deus, obrigado, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, pode dizer. A partir daí, Paulo caminha com a ira de Deus sobre a humanidade. Nesse momento, Paulo está dizendo no verso 15, preste bem atenção, que talvez você seja um cristão, e talvez você seja um cristão mesmo, convertido, e aí você fica pensando no Evangelho, para aqueles que chegam. Quem está chegando precisa de quê? Evangelho. Se não tiver Evangelho, não se converte. Isso não está errado. Mas o que você pode olhar no verso 15
é que Paulo deseja ir até a igreja de Roma para pregar o evangelho a pessoas já cristãs, já convertidas. Qual seria a dimensão dessa pregação? Se nós pensarmos que o evangelho é tal coisa que eu recebo quando estou a me converter, poderíamos pensar que o evangelho é a fase inicial daquilo que Deus quer nos mostrar. Mas Paulo está indo aqui na direção de pessoas já convertidas. Você compreende isso? Talvez você já seja salvo, eu espero que seja mesmo. E o evangelho é para você também essa noite. O evangelho não é a fase preliminar das doutrinas de Deus. O evangelho é todo o fundamento, é estrutural e estruturante. Ele é a sapata da casa e as paredes que sobem, os vidros e tudo mais que um edifício pode ter. O evangelho não é o início da tua fé, é toda ela. Por isso, ao pregar o evangelho para evangélicos, não se está fazendo uma espécie de repetição, está fazendo o que deve ser feito. O evangelho é tudo que nós temos, é o tesouro da igreja, diria Lutero. O evangelho é tudo que nós temos essa noite. E aqueles que não foram salvos por evangelho, ou aqueles que foram salvos pelo evangelho, mas não o têm como algo precioso, estão se perdendo dentro de seus próprios pensamentos. O evangelho de Paulo é o evangelho do crente e do não crente. O evangelho de Paulo é o evangelho do salvo e do ímpio. É o único evangelho e a única mensagem autorizada de Deus para a igreja. Nesse momento, então, a igreja de Roma, que já existe há pelo menos 10, 12 anos no mínimo, alguns assinalam que a igreja de Roma surge logo após o Pentecostes, com pessoas que migraram daquela região. Já havia indícios de famílias cristãs no ano 48. Há uma lápide, uma sepultura de uma senhora cristã no ano de 48, na cidade de Roma. Logo, o evangelho já chegara a Roma há pelo menos uma década. Aquelas pessoas já conheciam. Eu também já conheço o evangelho. E talvez você também. Não subestime o poder do evangelho. O apóstolo Paulo não subestimava. Então, por que esse evangelho precisa ser pregado a salvos? Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de assinalar com você. Mas antes, o que é o evangelho? Paulo vai no capítulo 1, no verso 3 até o verso 5, explicar o evangelho. E ele o explica majestosamente. E eu peço que você repouse os teus olhos aí mesmo, no verso 3 do capítulo 1. Paulo vai dizer o seguinte: este evangelho diz respeito a quem? Seu filho, filho de Deus, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Paulo está assegurando algumas coisas a qual precisamos perceber. Primeiro, o evangelho é uma mensagem sobre o Filho de Deus. Paulo vai dizer ali bem no começo, no verso 1, que esse é o evangelho de Deus. É uma boa notícia, está no primeiro verso dessa epístola. É o evangelho de Deus. Esse evangelho é sobre o Filho de Deus. Esse Filho veio em carne, ou seja, a divindade, o Deus eterno, o Deus que transcende a nossa compreensão, decidiu entrar na humanidade e dentro do temporal, daquilo que é finito, ele se torna carne. A história já é fantástica em si mesmo. Um Deus se transformar em um homem como nós, e ainda assim manter-se filho de Deus, divindade. Vai dizer que ele é da descendência de Davi, o que implica linhagem real. Ele veio na direção de reinar do alto e reinar na horizontal, ou seja, ele é filho do rei e filho de um rei. Ele é filho do rei celeste e dos de sangue, filho do rei Davi, um rei da terra, um rei sob cuja herança foi colocada a ideia de que dele sairia o Messias. Jesus representa aquele que reina nos céus e aquele que reina na terra.
E ele segue dizendo que esse Filho de Deus foi designado com poder, segundo o Espírito de santidade. Aí entra algo que nós não esperávamos: pela ressurreição dos mortos. Em breves palavras, ele conta aqui que esse Filho ressuscitou. E se ressuscitou foi porque ele morreu. Ele está fazendo um resumo do Evangelho. Esse Filho de Deus veio, se veste de carne, habita entre nós e morre. Ele morre. A morte do Filho de Deus é seguida por um poder fantástico. Quem já foi ao enterro e por quantas vezes não olhou para aquele corpo? E como eu, já deve ter feito orações por ressurreição. Você já fez? Eu já. Senhor, levanta essa pessoa. Eu já. Não levantou. Só que esse não somente se levantou, como levantou de si mesmo. Tragada foi a morte. Ele levanta-se. No terceiro dia, imponente e poderoso, volta à própria carne, retoma, se levanta dentre os mortos. Que magnífica história! Aqui temos a Trindade, o Evangelho de Deus, na pessoa do Filho, no poder do Espírito. Trindade aqui. O nosso Deus é trino, é triuno. Nosso Deus se revela em três pessoas. E todas elas são um Deus apenas, um só Evangelho. Deus inteiro nos salvou na cruz. Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitou dos mortos e está presente aqui hoje. Isso é maravilhoso. E aí, vem o verso 5. Por meio dele viemos a receber. Qual é a palavra? Graça. Sabe o que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é receber sem nada poder dizer ao contrário, apenas muito obrigado, eu não merecia. Graça, Deus favorável aos homens. Esse favor e essa palavra graça, ela desafia a nossa compreensão imediata ao pensar que só recebe graça quem não merece a graça. Que graça é favor imerecido. Então junte todas essa narrativa de Paulo. O Deus desce, habita entre nós, morre, ressuscita no poder do Espírito e desafia a humanidade dando-lhe graça. Isso é a história do Evangelho. Então, essa história real é a história que nos alimenta a cada domingo. Essa história é a história presente nas grandes narrativas de Noé, de Abraão e todos os profetas bíblicos. É a única história da Bíblia. E acerca dessa história, somos salvos. Por ela somos salvos. E essa noite você só pode sair daqui renovado, crendo nessa grande mensagem. E poderíamos terminar aqui, porque o Evangelho já foi pregado. Nós vamos entender o caminho, tanto do Evangelho quanto da rejeição dele. E aí, no verso 16, Paulo vai nos dizer o seguinte: pois eu não envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não se pode negar que Paulo está vislumbrado pelo Evangelho, ele está tomado pelo Evangelho. Já são 20, talvez 17 anos de jornada ministerial de Paulo, e sabe qual é a grande exultação dele? O Evangelho. Passa-se 1 ano, 2 anos, alguns são salvos aqui, tem 5, 6, 3 meses, 1 ano, 10 anos. E aí o apóstolo Paulo salva 17 anos, 18 anos, e qual é o grande vislumbre dele? Essa história que acabou de contar. E Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque é poder de Deus para salvação. Mais um ponto a assinalar: salvação. O Evangelho de Deus é o Evangelho de salvação. Agora venha e pense, por favor, nesse prólogo necessário
para entendermos os demais versículos. Quem precisa ser salvo? Quem está perdido. Quem precisa de salvação? Quem está se destruindo, quem está pelo caminho da perdição. Só precisa de salvação quem não pode ser salvo por si mesmo. Só que aí a coisa vai ficando mais difícil, porque o evangelho da salvação necessitou, para o cumprimento da justiça de Deus, de que o Filho de Deus fosse morto. Pense nisso. Se você encontra um adulto sentado num banco e alguém pergunta para ele: "Mas você está fazendo aí, rapaz?" E ele, quase como uma criança, diz: "Estou de castigo, fiz uma besteira." Você vai rir, mas você fala: "Cara, o que foi? Você está triste com o quê?" "Não, fiz algo contra uma pessoa, estou muito mal." Mas imagine que você encontre alguém numa delegacia: "Olha, vem aqui rápido, porque eu estou com um problema aqui." E aí você chega lá, é sonegação fiscal, ou alguma coisa ligada a um crime que a gente não considera dos hediondos, mas grave. Você vai ficar preocupado, não vai? Mas e quando você encontra alguém no noticiário, ou vamos pensar num amigo seu, e ele está na cadeia, e ele está num país onde há pena de morte, e você descobre, você não fica assustado? Nossa, você está sob pena de morte. A primeira coisa que você pensa é: você fez algo muito grave. Agora caminhe comigo. Para que o evangelho da salvação chegasse até você e a mim, o Filho de um Deus, do Deus, teve de morrer. Só tem uma explicação: o que eu e você fizemos foi muito grave. Nosso pecado é grave, porque se a cura foi essa, é porque a ofensa foi terrível. Se a cura para nossa injustiça é a morte do Filho de Deus, é porque a nossa injustiça é impagável aos homens. Minimizar nossas culpas, ou tentar achar o pecado, uma falha. Sabe quando você escreve algo e tem que apagar com borracha? Você falhou. O pecado não é uma falha, é um dedo em riste e uma ofensa diante de um Deus perfeito. O pecado não é um tropeção, caí com o prato que ia carregar. Não, o pecado não é um erro. O pecado é rebeldia contra o Deus do universo. Logo, para que essa rebeldia pudesse ser aplacada com justiça, o Filho de Deus teve de morrer. Logo, você pecou ontem? Você pecou hoje? Você pecou essa semana? O que você fez só poderia ser pago com a morte do Filho de Deus. Isso é sensivelmente terrível. Isso é grandemente terrível. Isso é absurdo. E caso eu e você não possamos contemplar isso com o modo como devemos rogar a Deus, clamar a Deus essa noite, falar: "Deus, isso não me sensibiliza mais. Será que eu não estou percebendo?" Talvez não esteja. Ou talvez esteja se acostumando com o que Paulo jamais se acostumou. Mas e o que acontece depois disso? Então, já temos um ponto. O evangelho da morte e ressurreição do Filho de Deus é o evangelho da graça e o evangelho que salva, e só salva porque o delito foi grande. Só precisou ser o Filho de Deus porque a ofensa foi a um nível tal que ofendeu a Deus. E para ofender a Deus o homem não consegue pagar, só Deus paga a Deus. Só Deus consegue fechar a sua própria conta. Então, verso 18. O verso 18 vai falar uma terceira verdade sobre o evangelho. A primeira, ele é poder. A segunda, ele é evangelho de justiça. E a terceira, ele é evangelho de ira. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio de sua injustiça suprimem a verdade. Nesse texto aqui,
Você e eu muitas vezes não conseguimos nos acusar e nem nos ver em falta e nem ver tanta gravidade assim. Mas fato é que Martin Lloyd Jones diz algo interessante. O pregador Martin Lloyd Jones coloca aqui que essa palavra suprimir, ela se encontra como sinônimo deter, barrar, coibir, parar, tentar afogar, tentar lançar de fora. E Lloyd Jones diz o seguinte: o homem põe de lado. O homem pega e fala: sim, entendi. Ah, grandiosa essa mensagem, né? Grandiosa. Que horas é o lanche mesmo? Acaba o culto, a oração final. Aí você ouve aquilo, né? Você fala assim: oh, terrível essa mensagem, ora! E aí você vai, você já se perdeu. Já soltamos o evangelho por enquanto. O homem põe de lado a verdade. Põe de lado, como quem coloca do lado e fala assim: eu vou ler isso agora, deixa aqui, verdade depois. Pergunto: você foi ao cinema nesse último mês? O que ouviu sobre Deus? Eu pergunto: você assistiu os noticiários? O que você ouviu sobre a graça? Eu pergunto para você: você leu alguma revista? Você passou pelo seu Instagram? Viu o que o mundo anda dizendo? Eu vi. Eu sou professor de história, eu tenho que estar o tempo todo ligado no que estão falando. Noticiário, política, ninguém fala de Deus. A verdade de Deus é colocada de lado. E nós aceitamos isso porque muitas das nossas famílias não falam de Deus. Muitos dos nossos assuntos após um culto são sobre tudo menos Deus. Porque nós somos os caídos dessa história e nós acreditamos que estamos por cima porque vamos a um culto cristão. O homem põe a verdade num canto e conversa sobre as outras coisas sem ela. O que você tem ouvido sobre Deus na universidade? E na escola? No seu churrasco familiar? Compreende? Deus é completamente ignorado pela geração dos homens. É uma afronta que aceitamos, que achamos normal, não há nenhum problema. E a partir daí o apóstolo Paulo vai desenvolvendo a trajetória desse tipo de comportamento humano que coloca a verdade de lado e segue a vida. E muitas vezes você já invejou o ímpio. Salmos o tempo todo está dizendo: não inveja o ímpio. Você não sabe que tipo de afronta recai sobre ele. Não inveja o ímpio. Já invejou o ímpio? Eu já. Você olha e fala: a vida é mais fácil do lado dele. Já viu um ímpio dirigindo seu carrinho, botando seus filhos para o shopping? Está tudo bem para ele? Não está não. Ele botou a verdade num canto e viveu. Mas a ira de Deus vem como um cronômetro e vai esmagá-lo. Mas ele faz questão de: não, Deus é legal, não tem nada contra a igreja, não tem nada contra crente. Olha, pelo contrário, eu acho até legal, só que para mim não dá. O que ele está fazendo é: vivo aqui e deixe a verdade de lado. E Paulo vai, no verso 19, dizer: olha, ainda que vocês tentem abafar a verdade, ainda que você tente contê-la, é impossível não se dar conta de algumas partes dela. E o verso 19 diz que, pois, o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Eles dizem: não estou ouvindo Deus, eu não estou ouvindo nada, eu não ouço. Eu já falei várias vezes, eu não ouço. Já gritei, já falei, já orei, ele não falou nada. Aí Paulo está dizendo assim: não é bem assim não. Guilherme de Carvalho, pastor principal da Igreja de Esperança, líder do Labri, faz uma analogia excelente sobre isso. Ele chama isso, como os teólogos chamam, né, de teologia natural. É algo como: Deus está estampado no mundo, observe. Guilherme de Carvalho fala o seguinte: experimente uma pessoa olhando para você sem falar, sem ela falar.
Se ela mexer com o rosto, você percebe alguma coisa? Com raiva, alegre, assustado? Você percebe o rosto das pessoas e consegue ver o que elas estão dizendo sem falar? Guilherme de Carvalho, numa excelente analogia, mostra a criação como uma aspas bem cuidadosa, uma face de Deus. É como se Deus se mostrasse na criação. E aí você vê as colheitas se renovando em terras antes estéreis. O homem vai lá, faz um negócio de novo, a terra volta. O homem vai lá, ajeita o rio volta a ficar bom. E aí você fica vendo, você olha para fora da terra, os planetas vazios, sem um grãozinho de nada vivo. Aí você olha para a sua terra, você olha para Marte, Júpiter, Saturno, você olha para fora, só na nossa galáxia, 296 planetas, nenhum deles com vida. Aí você olha e fala assim, rapaz, só aqui porque... O que Deus está falando? É porque eu fiz. Eu plantei esse jardim, acorda. Aí não é possível, não é possível. Deve ter sido aquela explosão, a explosão foi explodindo, tudo vai se juntando. Tem que ter fé para aquele isso. Aí vai se juntando, então. Aí o que acontece é melhor. Um ser humano complexo, pensante. Olha Marte. Olha a Terra, olha Deus. Olha o que ele fez aqui. E aí tem a queda. Um mundo lindo e catástrofes naturais. Doenças inexplicavelmente poderosas. Num mundo lindo e perfeito. AIDS. Câncer. E aí o cara olha a colheita numa face amigável, olha a doença na face irada do juízo contra o pecado, porque a doença entra quando o pecado entra no mundo. E ele olha para essas duas coisas, ele coça e fala, não é possível. Coisas boas e coisas ruins. E por que eu penso coisas que são boas e coisas que são ruins? Por que eu acho que algumas coisas são boas? E ele começa a falar, não, Deus não. Aí Guilherme de Carvalho vai falar assim, quando ele fala, não, Deus não existe, Deus não existe. Ele tem que ir para o outro lado. E aí no final das contas, eu gosto muito de filosofia, no final das contas nada faz sentido. Para que viver? Por que plantas? Por que algumas são tão bonitas sem explicação alguma? Por que alguns animais são tão pintados? Por que o João de Barro faz casa de barro, mesmo quando não está em contato com os outros Joões de Barro, mesmo que ele seja preso sem os outros? Como é que ele sabe que tem que fazer uma casa de barro? Não, isso deve ter um negócio para explicar isso. E aí ele vai se perde. Ele tem que arrumar um jeito de tampar a verdade não pode gritar. Não pode haver um Criador. Terrível. O homem começa a ser refém do mundo que criou para ser o jardineiro. Ele está numa jaula de pensamentos insólitos. E diz o tolo no seu coração, não há Deus. O tolo. Como diria Norman Geisler, preciso de muita fé para ser um ateu. E imagine que a natureza, que é essa face sorridente e irada de Deus, ainda que sem voz, como no Salmo 19, desafia-nos a perceber que há um Criador. Portanto, os homens negam isso. E o verso 21 vai falar algo devastador, terrível. Verso 21 diz assim, porque tendo conhecimento de Deus, vocês acabaram de ouvir sobre esse conhecimento natural de Deus, revelado na natureza, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo-se que eram sábios, se tornaram tolos. Não, Deus não, não, Deus não está certo, eu estou certo. Você vai ver, em determinado momento a humanidade vai descobrir o sentido das coisas, você vai ver, não descobriu ainda. Em determinado momento você vai ver de onde nós viemos, não souber ainda. Em determinado momento você vai ver a cura de tudo, não curaram tudo ainda. E ele vai prometendo, vivendo de esperança, negando a fé.
Portanto, eu gostaria de poder observar aquilo que vai ser o verso 22 com você, mas em Isaías 44. Vá até o Velho Testamento. Vá, por favor, até o profeta Isaías. E deixe que Deus leve você, leve o seu coração por essa teodiceia que nós estamos hoje caminhando. Ao começar pelo Evangelho, estamos agora na criação. Falamos sobre Deus, como Calvino nas Institutas nos remete, de que o conhecimento de Deus e o conhecimento do homem devem ser esses primários conhecimentos, mas o conhecimento do homem se dá apenas após conhecer Deus. O capítulo 44, na pena precisa do profeta Isaías, Isaías vai falar sobre algo que eu vou ler e depois explicar. De repente, no meio da leitura você já entendeu. Capítulo 44, verso 14. Diz assim a palavra de Deus no profeta Isaías: um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte da madeira ele se aquece e também assa o pão. Com a outra parte ele faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem, se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela assa a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se aquece e diz: ah, já estou aquecido. E como é bom olhar para o fogo. Do resto ele faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque os olhos deles estão grudados para que não vejam, e o coração deles já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade da madeira queimei, sobre as brasas assei pão e carne para comer. E será que daquilo que restou eu faria uma abominação? Deveria eu me ajoelhar diante de um pedaço de madeira? Tal homem se apacenta de cinza, seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é uma mentira isso que eu tenho em minha mão. Idolatria. Brilhantemente desafiando cada um de nós a escrever melhor, e é impossível escrever melhor que Isaías. Isaías é maravilhoso em sua escrita. Ele vai dizer: olha a loucura, o cara pega uma madeira, ele planta uma madeira, a chuva faz crescer, ele pega aquele pedaço de madeira, corta um pedaço, joga no fogo, faz uma comida com aquele fogo, se aquece e chama de fogo, se vira para o outro pedaço que ele fez e fala: é um Deus. Olha a loucura! Ele consegue chamar o mesmo pedaço de carvão e o pedaço que ele escolheu de Deus. A idolatria é uma negação racional do lógico. Eu consigo dizer que parte da criação é Deus. Sendo que, eu acho que você percebeu, esse homem está vendado. E ele não consegue sair dessa condição, e esse foi o verso final que você leu. Ele não consegue dizer que aquilo é uma mentira. A idolatria é impossível de ser percebida se a luz do Evangelho não iluminar o coração do homem. Porque a idolatria, e aí remeto novamente o Guilherme de Carvalho, a idolatria é um senso autônomo de criar um Deus à sua própria imagem. O idólatra não é apenas aquele que faz um pedacinho de madeira parecesse um boi ou um humano. A idolatria é aquilo que eu faço com o que Deus fez como criação e torno-o meu Deus, segundo a minha própria imagem. A situação está estarrecedora, esse homem está cego. E eu peço que você retorne a Romanos para que possamos discorrer essa questão de idolatria.
E aí você fala, eu não tenho ídolos não. Minha casa não tem ninguém católico, todo mundo é evangélico. Como se o ídolo se resumisse à madeira. O ídolo é a troca do Deus incorruptível, sem manchas e sem erros, por parte da sua criação, usada por mim e por você, em expectativa, promessas e reverência e doação e alegria. Você pode sacralizar outras coisas, seus sentimentos. Você não sabe como eu estou me sentindo, ninguém me entende. Temos aí um sentimento sagrado. Ninguém te entende. Você não sabe como eu me sinto. Aquilo que exigimos que seja mais respeitado em nós é nosso Deus. Aceito tudo, menos que mintam para mim. Já mentiu para alguém? Então não se aceite. Aceito tudo, menos traição. Aceito tudo. Só seja sincero. O Deus sinceridade. As falas nas relações revelam que eu prezo coisas das quais não sou nem capaz de sustentar. São os nossos deuses modernos. Sinceridade. Não fala mentira para mim, senão você me perde. Gosta do meu espaço, eu gosto do meu espaço. Sabe, você me acordou e eu não posso ser acordado. Eu tenho esse mau humor, vem comigo. Os nossos deuses modernos também são nossa imagem. E por não termos a madeira esculpida pelas nossas mãos, achamos que não criamos personalidades esculpidas segundo a nossa própria vontade. Nossas personalidades idólatras revelam o que nós prezamos e respeitamos. Eu vou repetir essa frase: aquilo que mais exigimos que seja respeitado em nós é aquilo que é nosso Deus. Me diga, o que você faria com uma missionária que eu li uma vez? As irmãs também leram, que deu seu corpo para ser estuprado em uma vila, protegendo e se relacionando com as mulheres que igualmente estavam sendo violentadas. Ao ler aquilo, ao ouvir aquilo, eu estarreci, porque ela era uma missionária e ela estava com o povo dela, e ela não admitiu que o povo dela passasse por algo que ela também não passasse. Qual é o teu sagrado? Eis aí o teu Deus. Os seus sagrados são seus ídolos. E grave essa frase: enquanto o que te for sagrado não for o sagrado de Deus, você tem um ídolo. Aqueles que morreram com Cristo nada mais têm senão o Cristo. Aqueles que morreram e foram sepultados com Ele no batismo nada mais têm senão Ele. É por Ele que lutamos, é por Ele que combatemos, é Ele quem defendemos, e é a dignidade dEle pela qual nós estamos aqui hoje, não pela nossa. Ninguém aqui tem reputação, ninguém aqui tem dignidade, ninguém aqui tem tetos que não possam ser quebrados por pequenas pedras de coisas que você e eu fizemos no passado, e que se deixássemos aqui, não teria nem pastor, nem diácono, nem membro nessa igreja, porque todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. Portanto, essa noite, se você veio aqui para ouvir uma mensagem, ou se você é membro dessa igreja e depois vai se sentar com os visitantes para conversar, tome cuidado. Estamos falando de nossos ídolos, de todos nós aqui. Enquanto houver um ídolo, é impossível agradar a Deus com integridade. Então imagine que Deus criou todas as coisas e os homens as subverteram à sua própria imagem. Verso 24 ao 27, estamos indo para o final. Revela um passo a mais na degradação humana. O primeiro você lembra: fazer Deus de mentiroso, detendo a verdade, colocando-a de lado. Cristãos também teimam em fazer isso, achando que, não, eu não posso falar de Deus no trabalho, eu não posso falar de Deus na faculdade, eu não posso falar de Deus. Aí vem Paulo: eu não me
envergonho do Evangelho, você que se envergonhe, mas eu não. Ele me salvou. Como posso não falar disso com a boca cheia de palavras? Mas quando negamos o Cristo e sua verdade, é de mal a pior. A primeira coisa que a gente vai fazer é ser um idólatra de carteirinha. E em segundo, depois que nós instituímos um ídolo e não Deus, o que vem depois é terrível. O verso 24 começa assim: por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrar o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. O primeiro encontro com a entrega de Deus ao idólatra é que seu corpo passa a ser subvertido. Como assim, pastor? Subvertido? Ele muda de figura, ele muda de percepção acerca de si mesmo? Olhe a primeira afirmação que Deus faz acerca de nós em Gênesis, capítulo 1. Exatamente no verso, marque o Romanos para você não perder ele. Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. A primeira afirmação que Deus faz acerca da raça humana é essa aqui. É a primeira vez que ser humano é citado na Bíblia. E é a primeira coisa que Deus coloca sobre o ser humano como uma definição dele e como uma ordem para ele. É a primeira definição e a primeira ordem. Verso 27. Assim Deus criou o ser humano, sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Que coisa maravilhosa! Deus fez o homem, sua imagem. A imagem do Deus invisível cria o homem para que a glória de Deus resplandeça por toda a criação. Não é o boi, não é a vaca, não é a planta, o pássaro, é o homem. E Deus quer espalhar a sua imagem, então Ele faz um homem e uma mulher, e os dois um filho, e filhos, para que a imagem de Deus seja espalhada lindamente. Que visão maravilhosa! Deus em sua imagem sendo vista por toda a terra. E qual é a primeira depravação que Paulo assinala? A perda dessa capacidade. Homens com homens não multiplicam a imagem de Deus. Mulheres com mulheres também não. Homossexualismo aqui denota a imediata perda da primeira ordem, a imagem. O homem que Deus criou para que espalhasse a beleza de Deus, agora é tão pervertido e tão mau que concentra-se em si mesmo, em sua própria imagem, em sua própria vontade, em si e para si. O sexo criado como uma dádiva passa a ser a subversão do meu prazer. É terrível.
E quando estamos tratando de assuntos como homossexualismo, tentamos nos podar. Mas a verdade que seja dita é que o homossexualismo é a primeira menção de Paulo, não porque é a única. Você lê uma sequência de pecados, mas Paulo assinala uma desfiguração, a negação da criação em seu estado natural. O homem que não reconheceu Deus na natureza, agora não sabe de que natureza é. O homem que negou o conhecimento de Deus, agora não sabe que conhecimento tem acerca de si mesmo. Nem sabe quem ele é. Ele não sabe ser homem, ele não sabe ser mulher, porque ele não sabe quem Deus é. Pecados sexuais são extremamente difíceis, porque lidam com a imagem implacada, aquela imagem que Deus implacou no homem, aquela imagem belíssima da diversidade sexual entre homem e mulher. Então Deus foi lá e cravou sua imagem e colocou-a como um instrumento de multiplicação. Então quando lidamos com prostituição, fornicação, masturbação, lascívia e aquela onda inteira de pecados sexuais, estamos lutando contra um dom poderoso que foi subvertido em algo extremamente poderoso e pecaminoso. Por isso é tão difícil fazer com que pessoas que estão em pecados sexuais saiam desse pecado sexual. Você já deve ter aconselhado pessoas assim, ou tentado demovê-las de suas situações. É muito difícil, justamente porque está tocando na imagem, está tocando no motivo pelo qual Deus espalha seus filhos sobre a terra. Você pode olhar e a palavra que se encontra no verso 24 e no verso 28 é: Deus entregou e o homem fez de si mesmo um Deus. Hoje, ao observarmos esse texto, ficamos pensando: nossa, como sai disso, não? Parece ser um beco sem saída. Você não fica olhando para isso e fica: como? Eu não me canso de remeter-me a esse texto. Eu não me canso de ir com você até onde vamos agora. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, e várias vezes me salvou de mim mesmo. Efésios capítulo 2 várias vezes me resgatou do meu modo perverso de pensar. Efésios capítulo 2 é crucial para alguém que chegou no final do verso 32 de Romanos, primeiro capítulo, que pensou assim: não tem como sair disso não. Eu tenho sobre minhas costas a ira de Deus, eu tenho no meu desejo o pecado, eu tenho no meu paladar a maldade, tudo que eu faço é mal. Como faz para sair disso? Talvez apenas a leitura já te resgate, que o poder de Deus está aqui. Mas leia e preste atenção. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha esse pedaço agora e vê como combina com Romanos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Seu coração se apega agora ao verso 4 de uma forma. Eu apelo que você se lance no verso 4. Eu apelo que você se jogue nesse verso 4. Abrace o verso 4. Você e eu, pecadores. Você que não tem Jesus e chegou até o final daquela exposição ali de Romanos e falou: não tem jeito. Não tem jeito para mim, pastor. Eu vou para casa, eu vou chorar, eu vou para o inferno mesmo. Olha o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele
nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus essa noite. Deus fez isso, sabe por quê? Porque você é bonzinho. Deus fez isso porque você presta. Deus fez isso porque tu é filho de crente. Não, leia. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Mais dele. Estava tudo indo para o juízo, estava tudo destruído, mas Deus entra com seu Filho no mundo. A glória de Deus entra como um raio de esperança em uma noite de Belém e crava dentro da humanidade a esperança que nunca mais pode ser revertida. No ventre de uma mulher, no ventre de 30 e poucos centímetros, toda a natureza de Deus esperando brotar 9 meses depois de um pequeno bebê que cresce, filho de Deus, e se entrega ao mundo para aplacar a ira de Deus sobre suas costas. Mais Deus, mais Deus, mais Deus, mais Deus. E apesar de nós essa noite termos tão pouca sensibilidade para tudo isso, e apesar de tantas vezes colocarmos a verdade por um canto, e apesar de tantas vezes nos irritarmos, tem gente que se irrita quando você pergunta para ela: o que Deus falou com você no culto hoje? Falou o que tinha que falar? Você está me perguntando o que é. Mas Deus, apesar da sua irritação, apesar da sua prostituição, apesar da sua lascívia, da sua masturbação, da sua pornografia, apesar de todos os corpos que você olhou e desejou, mas Deus decidiu salvar o homem. Nessa noite, o Deus que salva deseja salvar pessoas aqui. Apesar de você, apesar de mim, Deus. E Ele fez isso para provar o seu amor. Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que acreditar em Jesus, se entregar a Jesus, reconhecê-lo como o Senhor de todas as coisas, seja salvo. A mesma palavra que salva é a que condena. Aqueles que receberem o Senhor Jesus essa noite, de todo o coração se converterem em seus maus caminhos, serão salvos. Mas aqueles que mantiverem sua postura e se mantiverem rebeldes a Deus, religiosos, achando-se salvos por seus próprios méritos, encontrarão um juiz implacável, olhando implacavelmente para os seus pecados e dizendo: aqui você não vai entrar. A palavra de salvação é também palavra de juízo a todos nós. Que o Senhor possa ter falado no teu coração. Que aquilo que é sagrado para você seja aquilo que é sagrado para Deus, se não é ídolo, se não é ídolo. Ore comigo.